É a prioridade do amor na vida do discípulo. Então é a nossa declaração de amor a Deus. Nós já vimos nos domingos passados a declaração que Jesus fez e a declaração que Deus fez a nós, que foi justamente o sacrifício do seu Filho por nós. E agora nós temos a oportunidade de declarar o nosso amor a Deus. E essa declaração é por meio de uma prioridade do amor que nós vamos ver na vida do discípulo. O discípulo de Jesus é todo aquele que reconhece o amor do Pai e se submete ao senhorio de Cristo, tendo sua vida dedicada a cumprir a vontade do seu Senhor. Assim, a prioridade do amor na vida do discípulo é o reconhecimento de exclusividade que Deus merece, por ter nos resgatado do lamaçal de pecado e nos garantir vida nova e eterna salvação. Só um cego espiritual que despreza um amor como esse e deixa de retribuir na mesma intensidade. Eu não sei como está a tua relação com Deus, o quanto tu tem demonstrado o teu amor por Deus, mas é importante que nós, uma vez tendo recebido este amor de Deus, e a gente sabe que foi numa proporção intensa, como diz lá João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grandiosa, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que cresce pudesse receber dele a vida eterna, não perecesse, não morresse, mas recebesse a vida eterna. Sendo assim, alguém que não reconhece esse amor e não retribui na mesma intensidade, possa ser que ainda está em uma cegueira espiritual. É necessário então que nós busquemos amar este Deus com toda a nossa intensidade. Vejamos como o discípulo prioriza esse amor na sua vida. O texto base é apenas um versículo de 2 Coríntios 12:15, que diz o seguinte, 2 Coríntios 12:15: Eu, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai de infinita bondade, louvado seja o teu santo nome, ó Pai. Estamos aqui mais uma vez reunidos e nesta feita para engrandecer o teu santo nome, reconhecendo e priorizando o amor que o Senhor merece. Que assim, ó Pai, possamos te amar de todo o nosso coração. Que possamos, ó Pai, apresentar diante do teu altar as nossas vidas em dedicação, em uma oferta viva ao Senhor. Recebe, ó Pai, com aroma suave tudo que foi feito esta noite e fala conosco por meio da tua palavra. Assim nós te louvamos, agradecidos, em nome de Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém. O texto ao qual escolhi para ser a nossa base, o nosso tema, ele está inserido então, quando Paulo então escreve aos Coríntios, e ali ele demonstra o desejo de visitar os irmãos. E este versículo então está inserido na ideia de que Paulo passa da intensidade do amor que ele dedica aos irmãos. E este amor é justamente o amor que Deus ofereceu a nós, um amor sacrificial. E ele estava pronto e disposto a sacrificar-se por seus irmãos, pelo próximo, por aqueles que precisavam ouvir do amor de Deus. Então, por esse motivo, ele diz que de boa vontade é do coração dele o desejo de se gastar e ainda se deixar gastar em prol da alma do perdido. E aí a pergunta retórica que ele faz no final é: se eu mais vos amo, serei menos amado? A resposta dessa pergunta é não. Claro que não. Se eu mais amo, mais eu serei amado. Então, o amor é uma semente que é plantada.
O amor é uma escolha, é uma decisão. Eu decido amar, eu escolho amar. Deus escolheu nos amar. E por escolher nos amar, estamos aqui louvando e engrandecendo o seu nome. E essa escolha, irmãos, a gente não pode trocar por nenhuma outra. Escolha amar a Deus acima de tudo e o teu próximo como a ti mesmo. Mas o discípulo, ele deve priorizar o amor. E vejamos como essa prioridade se dá na vida de um discípulo. Primeiramente, o discípulo prioriza o amor a Deus quando ele nega a si mesmo. É a prioridade que nós devemos dar em um amor. Quando amamos alguém, a gente prioriza primeiramente a outra pessoa do que nós. Estamos preocupados em satisfazer a outra pessoa primeiramente do que a nós mesmos. Assim é o amor a Deus. Quando amamos a Deus, precisamos negar a nós mesmos. E o nosso texto aqui, para reforçar essa ideia, está em Marcos 8,34. Marcos 8,34 diz: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhe Jesus: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus Cristo estava reunindo uma multidão aqui logo após o Sermão do Monte, um sermão muito conhecido. E este sermão, ele relata e retrata justamente qual deve ser o comportamento do cristão no reino celestial. Então ele está apontando para o reino e falando: olha, vocês querem então chegar nesse reino, vocês querem viver neste reino, é necessário então negar a si mesmo. É preciso abraçar uma causa. É preciso então ter um comprometimento. Não tem como a gente dizer que tem uma relação com Deus sem intimidade. Não dá para dizer que temos uma relação com Deus ao nos encontrarmos esporadicamente com o Senhor. É necessário então que a nossa relação com Ele seja diária e constante. Em todo o tempo, louvemos ao Senhor. Louvemos enquanto estamos lá lavando os pratos em casa, enquanto estamos varrendo a casa, enquanto estamos dirigindo no trânsito. Não precisa fechar os olhos no trânsito, mas enquanto estamos dirigindo, louvemos ao Senhor, expressemos o nosso amor, contemplamos a glória de Deus, possamos refletir sobre a palavra do Senhor. Então, negar a si mesmo é um processo que se dá inicialmente a partir do momento que entregamos a nossa vida a Jesus, no momento que nós reconhecemos o senhorio de Cristo em nossa vida. Eu já não pertenço mais a mim mesmo, agora eu sou do Senhor. Então, para que eu possa seguir a Cristo, para que eu possa alcançar o reino dos céus, só é possível se eu negar a mim mesmo. E essa negação, irmãos, ela se dá em vários aspectos da nossa vida. As decisões que nós tomamos para o nosso dia a dia. Por exemplo, às vezes, podem surgir coisas boas diante de nós, mas se essas coisas boas nos afastam da presença do Senhor, então isso deixa de ser bom. Vou usar um exemplo aqui bem prático. Por exemplo, um pai de família que consegue um emprego, mas o emprego é para viajar, passar 3, 4 meses fora de casa. Parece bom, mas isso não vale a pena. Ele vai perder algo tão singular, tão importante, que é o crescimento da sua família, o amor dos seus filhos. Então não vale a pena, meu irmão. Eu tenho vários exemplos que eu poderia citar aqui, de pessoas que eu conheci, que tiveram essa oportunidade e perderam a família. Hoje os filhos estão divididos, a casa dividida, separou da esposa, porque priorizou o ganho, mesmo pensando numa coisa boa, vou dar o melhor para a minha família, mas a consequência disso não foi boa. Então negar a si mesmo é tomar a decisão de estar junto, amar
cuidar daquilo que Deus nos deu como responsabilidade. Eu tenho responsabilidade com a minha família, eu devo ter responsabilidade com a minha igreja. Eu não posso de forma alguma abandonar as coisas de Deus. Eu tenho responsabilidade. Isso é negar a si mesmo. Eu poderia muito bem hoje pela manhã dizer, hoje eu vou para a praia, moro bem pertinho da praia, temos uma praia maravilhosa, um sol hoje que estava maravilhoso para pegar um bronze, né? Mas não, escolhi vir à casa de Deus, ouvir a palavra do Senhor, edificar a minha vida, e depois disso eu poderia ter ido à praia. Ainda tinha muito tempo, é só 1 hora no domingo pela manhã que eu dedico ao Senhor de 9 às 10. Mas muitas vezes não estamos priorizando as coisas de Deus. E é necessário, irmãos, o comprometimento é prioridade. Eu devo escolher quem eu amo mais, se a mim mesmo ou a Deus. Se eu amo Deus mais do que tudo, então vou dedicar a Ele mais do meu tempo. E certamente Ele me dará tempo para fazer outras coisas que me trazem alegria e satisfação. Efésios capítulo 5, verso 2 diz: andai em amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, nós temos um exemplo a seguir sobre o negar a si mesmo. Cristo fez isso, negou o seu reino, quer dizer, os seus poderes, ele negou o ser igual a Deus, né? Ele abdicou disso para se tornar homem, para sofrer as nossas dores. Enquanto homem, Jesus Cristo passou necessidade, teve fome, teve sede, chorou, se entristeceu, ficou irado ou com raiva, porque estavam fazendo venda no templo, ou venda de forma injusta. Na verdade, a injustiça que estava sendo aplicada naquelas vendas que Jesus corrige, e não em si a venda. Então, encontramos um Cristo que é Deus, que diminuiu a sua condição, negando a si mesmo, para se tornar semelhante a nós. Para quê? Para fazer a vontade do Pai. E esta semelhança que Cristo traz é para ser copiada, é para ser seguida. Assim como Cristo negou a si mesmo, eu também devo negar a mim mesmo, porque eu sou um discípulo de Jesus. Um discípulo é aquele que segue o exemplo do Mestre. Nós temos um Mestre, ele se chama Jesus, ele deu a vida por nós, como é dito aqui no texto, ele se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então esta oferta, essa dedicação, esse comprometimento que Cristo oferece, é recebido por Deus como uma oferta viva, uma oferta de gratidão, uma oferta que alegra o coração de Deus, que traz um aroma suave. No Antigo Testamento, Deus determinou que para o perdão de pecados deveria ter derramamento de sangue. Havia um sacrifício. Então os animais eram mortos, sacrificados em favor do pecador. Então um inocente era morto em favor de um pecador. Cristo veio ao mundo sem pecado algum, um inocente, mas ele morreu em nosso lugar, em nosso favor. E este sacrifício perfeito que Cristo ofereceu ao Pai, trouxe a ele grande satisfação e alegria. E o nosso Deus é um Deus tão justo, tão perfeito, que recebeu esse sacrifício, e ele agora exige de nós não mais um sacrifício de morte, mas um sacrifício de vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, tendo consciência, compreensão da nossa responsabilidade, do grande amor que Deus derramou sobre nós, devemos nós retribuir este amor, ofertando a nossa vida ao Senhor, sacrificando, negando a nós mesmos, para então honrar e glorificar o Senhor
com o nosso viver. Segundo lugar, o discípulo prioriza o amor de Deus ou a Deus quando busca o reino de Deus. Nós temos no nosso dia a dia tido muitas prioridades. Estamos sempre buscando um novo emprego, buscando, se você é solteiro, um relacionamento, buscando coisas e às vezes até coisas materiais. A gente, às vezes, há uma insatisfação muito grande sobre o que temos. Se eu tenho um aparelho celular, eu quero um mais moderno. Se eu tenho um carro de tal ano, eu quero um mais novo. Então, a gente sempre está insatisfeito com o que temos. Nada de errado em querer algo novo. Mas se o que nós temos está servindo, não está nos dando prejuízo, então não tem o porquê trocar. Então, precisamos ser gratos, primeiramente, pelo que Deus tem nos concedido. Então, o discípulo, ele deve ser grato. Mas uma busca que devemos ter, ao invés de ser só coisas humanas ou coisas materiais, devemos ter uma busca pelas coisas lá do alto. Devemos buscar as coisas que vêm da parte de Deus, as coisas espirituais. Esta sim deve ter uma busca em nossa vida, em nosso coração. E quando buscamos o reino de Deus, certamente estamos buscando as coisas espirituais, porque Jesus disse que o seu reino não é desta terra, o seu reino não é neste mundo, o seu reino é celestial, é um reino espiritual. Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É interessante, irmãos, quando Jesus faz essa colocação de buscar em primeiro lugar o reino, os homens buscavam o reino terreno, almejavam que Jesus Cristo viesse como um grande rei e um grande desbravador, um rei que iria combater o mal neste mundo e iria instituir um reino eterno, um reino perfeito. Mas Jesus Cristo chega de uma forma diferente. Enquanto eles esperavam um rei que confrontava, Jesus foi um rei que abraçou aqueles que eram desprezados. Enquanto eles esperavam um rei que iria de frente combatendo os grupos que existiam na época, políticos e governantes, pelo contrário, ele ensinou que nós devemos ser obedientes. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então Jesus Cristo confrontou vários pensamentos que aqueles homens tinham sobre o que seria o reino de Deus. E este reino, irmãos, ele está preparado para nós. Nós precisamos negar a nós mesmos e buscar este reino, andar em conformidade com este reino. Cristo já proclamou este reino. Este reino já deu início. Ele é um reino espiritual. Estamos neste mundo, mas deste mundo não somos. Cristo virá em breve. E quando ele vier, nós seremos arrebatados. Iremos então para o reino celestial. E de lá reinaremos juntamente com Cristo sobre o povo que estará aqui nesta terra durante o milênio. Então temos esta prioridade. Precisamos buscar o reino de Deus. Se queremos então viver neste reino, o tempo é agora. O dia é hoje. Devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar em nossa vida. Isso quer dizer que eu devo dar prioridade às coisas do Senhor. A vontade de Deus deve ter a primazia em nosso coração. E assim estaremos cumprindo o nosso papel como discípulos, realizando a obra de Deus neste mundo, cumprindo a vontade do nosso Senhor. Mateus 6:10, Jesus Cristo então ensinando a oração do Pai Nosso, ele diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Isto é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Venha o teu reino,
faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus sabia muito bem qual era a vontade do Pai. Ele veio para cumprir essa vontade. E diz a Escritura que ele foi fiel a este cumprimento, a esta vontade, até a morte, e morte de cruz. Este acréscimo que é feito no texto sobre a morte, dizendo que ela foi de cruz, diz que é uma ênfase que apresenta uma das piores mortes que existia na época. E Jesus Cristo provou esta morte para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos viver hoje a sua vida. Então Jesus viveu a nossa morte para nós vivermos a sua vida. Venha o teu reino. Pedir que Deus reine em nosso coração. Desejar que Deus esteja reinando sobre nossas vidas. Não tomar nenhuma decisão da nossa vida sem buscar a vontade de Deus. Eu lembro de um irmão que contou-me uma história, do início da sua fé. Ele disse que estava em casa em um domingo, em um dia da semana, na verdade, se eu não me engano, foi sexta-feira, e então ele recebeu uma visita do irmão dele, e ele estava precisando comprar um carro, e o irmão disse: e aí, vai comprar o carro hoje? Rapaz, estou precisando de um fiador, vamos lá que eu sou teu fiador. O irmão dele disse, e ambos foram então para a concessionária comprar um carro. Chegaram lá, escolheram o carro, recebeu aquele carro, foi para casa. Quando foi no domingo, ele então disse para a família: hoje ninguém vai para a igreja, hoje vamos juntar a família, vamos inaugurar o carro, vamos para a praia. E aí juntou a família, colocou no carro e foram para a praia. A caminho da praia, houve um acidente na via contrária, que ele estava indo, e ele então, dirigindo o seu carro, foi olhar para o acidente na lateral. Um carro que estava à frente era um Fusquinha. Fusquinha parou para ver o acidente. Ele vinha atrás, não parou, ficou olhando e seguindo, e bateu o carro no Fusquinha. Ele disse que o Fusquinha não sofreu nada, o Fusquinha ficou perfeito, mas o carro dele desmanchou a frente todinha. E naquele momento, ele disse que caiu uma ficha, para quem é das antigas, cair ficha, aquele telefone lá de ficha, caiu a ficha, e ele entendeu: o que é que eu estou fazendo aqui? Primeiro, fui comprar um carro sem pedir autorização a Deus. Não pedi a direção de Deus, não perguntei a Deus se aquela era a vontade dele, apenas fiz a minha vontade. Cheguei com o carro, tomei uma decisão de não ir à igreja, vou fazer a minha vontade, inaugurar o meu carro com a minha família. Ele estava fazendo uma coisa boa com a família, mas ele estava desprezando a prioridade que devemos dar a Deus. Ele poderia ir à igreja, agradecer ao Senhor pelo benefício concedido, pelo carro comprado. Ele não o fez. Posteriormente, depois de ir à igreja, ele poderia ir à praia, era tão perto, mas no entanto, ele esqueceu de tudo isso. Mas no momento do acidente, foi a primeira coisa que veio à mente dele: o que foi que eu fiz? Eu não deveria estar aqui, deveria estar na minha igreja, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, e certamente nada disso teria acontecido. Isso, irmãos, é quando a gente realmente busca o reino de Deus em primeiro lugar. É claro que eu estou aqui trazendo um exemplo, mas nós poderíamos usar vários outros sobre prioridade, sobre busca do reino, sobre fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. Isso não quer dizer que eu não possa usufruir de um lazer com a minha família. Pode, meu irmão, mas tem a hora, tem o tempo, tem o dia certo. Não deixe de fazer as coisas de Deus para estar fazendo aquilo que é do seu agrado. Nós somos servos, e servo deve estar disponível e pronto para servir o seu Senhor. Essa é a prioridade maior de um servo: fazer a vontade do seu Senhor. Se o Senhor te der a liberdade, depois de você fazer o seu trabalho, para que você faça outra coisa, seja grato ao Senhor, glorifique o nome do Senhor. Que bom que o Senhor me deu a oportunidade, depois de fazer o meu trabalho para o Senhor, eu pude
usufruir de um dia de lazer com a minha família e glorificar o nome do Senhor. Essa deve ser a visão de um servo que ama o Senhor e busca o seu reino, busca fazer a vontade do seu Senhor em primeiro lugar. Em terceiro, o discípulo prioriza o amor a Deus quando testemunha a sua fé. Esse é outro exemplo de que a gente ama a Deus, é quando a gente fala desse amor para as outras pessoas. Irmãos, isso também é uma forma muito clara e muito comum no nosso dia a dia. Vou usar aqui um exemplo. Se você gosta de futebol, eu sei que aqui no Aracati, onde estamos, tem muitos torcedores do Flamengo, não é verdade? Tem alguns aqui também de São Paulo. Rapaz, dia de jogo, o cara veste a camisa, o cara senta com os colegas, manda mensagem, e aí o jogão hoje, vai assistir? Vai assistir aonde? Rapaz, vai ser tanto, ainda dá o placar do jogo. Então, quando a gente ama alguma coisa, a gente tem prazer em falar daquilo que a gente ama. Se a gente ama jogo, a gente fala constantemente disso. Se a gente ama carro, por exemplo, a gente sempre está falando, rapaz, já viu o carro novo que saiu? Quem ama celular vai estar falando, ó, rapaz, tem um aparelho novo aí que bate foto de todo jeito. E aí você sempre tem alguma novidade para falar daquilo que você ama. Quando você estava namorando com a sua esposa, temos alguns casais aqui, eu tenho certeza que tanto a esposa quanto o marido, em muitos momentos, falavam do seu amor para as outras pessoas. Rapaz, conheci uma pessoa tão maravilhosa, pense numa pessoa boa. Rapaz, eu tenho certeza que essa pessoa é para casar. Rapaz, não tem outro. A gente começa a compartilhar com as pessoas deste amor que nós estamos desenvolvendo. Imaginemos, irmãos, o tamanho do amor que Deus tem por nós. E este amor, ele deve ser retribuído na mesma proporção. Assim como você gosta de falar de quem você ama, fale também do amor que você tem a Deus. Demonstre este amor a Deus. Às vezes, quando nós demonstramos o nosso amor a Deus, as pessoas vão nos criticar, vão dizer assim, rapaz, tu agora tá tão dedicado à igreja, tá tão assim que só fala de igreja, só fala de Bíblia. Rapaz, a gente fala daquilo que a gente ama. É por isso que eu falo de Bíblia, é por isso que eu falo da igreja, é por isso que eu falo dos meus irmãos em Cristo. Porque eu amo aquele lugar, eu amo aquelas pessoas, eu amo o Senhor. Irmãos, está faltando este amor entre nós. Está faltando essas declarações de amor, essa declaração que retrata justamente a nossa fé, defender aquilo que nós cremos. Nós temos visto hoje em dia uma fraqueza muito grande no meio religioso, no meio cristão. Os homens não sabem mais o que creem e por que creem em tal coisa. A igreja passou a ser apenas uma religião, não é mais uma vida de fé, não é mais um relacionamento, porque a nossa fé em Deus, ela deve ser baseada em um relacionamento e não em uma religiosidade. Não, você não deve ter uma igreja, você deve ser uma igreja. Às vezes a gente diz, a minha igreja, eu tenho a minha igreja é a igreja batista regular. Não, você faz parte da igreja, você é parte da igreja, você é a igreja. Então, tenha essa convicção, tenha este amor. O amor de Deus, ele foi derramado pela igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Há um comprometimento, uma confirmação. E Deus, então, para confirmar este amor, Ele enviou um selo, um penhor, que é o Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo que habita na sua igreja.
Esse Espírito então é o penhor, é a garantia de que Cristo voltará um dia para levar a sua igreja para o reino celestial. Então nós devemos, irmãos, priorizar o nosso testemunho de fé, apresentar este amor às outras pessoas. Veja o que diz Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Recebereis poder. Este poder foi concedido a cada um de nós, através da descida do Espírito Santo. Diz aqui o texto: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E quando é que esse Espírito desceu sobre nós? Hoje, a igreja hoje. No ato da nossa conversão. Quando reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida, nesse exato momento, recebemos o Espírito Santo. Porque é justamente esse Espírito que já estava trabalhando em nosso coração, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. A partir do momento que você reconhece Jesus como Senhor, ali já significa que o Senhor já estava trabalhando na sua vida, porque nós, por nós mesmos, nunca buscaríamos a Deus, se Ele não tomasse a dianteira, se Ele não tomasse uma atitude para nos resgatar. E Ele então toca em nosso coração, convence-nos de nossos pecados, e então, através desse convencimento, nós temos uma conversão, que é uma mudança de direção. Temos o reconhecimento que, se continuarmos no pecado, teremos uma vida deplorável e um destino final terrível, mas se reconhecermos Jesus como Senhor e Salvador, Ele nos oferece uma vida nova, seremos uma nova criatura e teremos uma promessa, e temos uma promessa de um reino celestial. Isso é maravilhoso, irmãos. E esse poder é nos dado através do Espírito. O poder é para quê? O poder é para testemunhar. Recebereis poder quando o Espírito Santo descer em vocês, para então vocês serem minhas testemunhas. Eu tenho poder, vocês têm poder, e este poder é para testemunhar, declarar o quanto vocês amam a Deus. E esta declaração deve ser feita por onde você for. O texto aqui usa algumas cidades, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você deve testemunhar do amor de Cristo no seu trabalho, com seus vizinhos, com a sua família, os seus familiares, com todos aqueles que vos cercam. E através das redes sociais, você pode falar com o mundo. Pastor, eu nunca vou viajar, nunca vou sair da minha cidade. Mas através das redes sociais, você pode conhecer pessoas de outros países, de outros lugares, e aí você certamente terá a oportunidade de declarar o seu amor até os confins da terra. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. E o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, a instruir a outros. Esse argumento aqui está sendo usado por um discípulo de Jesus, Paulo, o apóstolo Paulo. Paulo então está ensinando a um jovem pastor, Timóteo, a transmitir o que ele ouviu. Olha, a partir de agora, você também é uma testemunha. Aquilo que você tem visto em mim, aquilo que você tem visto Deus fazer na sua própria vida, isso mesmo você vai transmitir a outros homens, para que estes outros homens transmitam a outros. E assim o testemunho vai passando de geração pós geração. Transmitir a verdade, transmitir o amor. E nós temos ouvido deste amor. Quantas e quantas vezes?
No início da minha fé, irmãos, eu tinha o costume ainda tenho, quando eu vou para uma conferência ou ouvir um estudo bíblico em algum lugar, eu sempre costumo anotar os pontos da mensagem. E eu lembro no início da minha fé que eu fazia isso, anotava os pontos, ou então ia até o pastor e pedia a folhinha que ele tem aqui, que é o esboço da mensagem. E eu então, com aquela mensagem na minha mente, chegava em casa, eu revisava, e quando era na segunda-feira, eu procurava a primeira pessoa que aparecesse na minha frente, fosse no trabalho ou fosse os vizinhos, e eu então chegava até eles e perguntava se eu poderia falar um pouco do amor de Deus. E eu lembro que foram muitas as ocasiões que Deus me deu essa oportunidade, e pela graça de Deus, eu pude conduzir algumas destas pessoas ao Senhor. Mas me veio à memória agora um destes que trabalhava comigo. Na época eu trabalhava em um estacionamento, e ele era um homem já de mais idade, é um jovem, eu acredito que eu tinha em torno de 20 anos, 21 anos, e eu pregando lá no trabalho para esse homem já de idade, um homem já casado, com quase 50 anos de idade, e então pregando o evangelho para ele, falava do amor de Deus, isso muitas e muitas vezes, várias segundas-feiras. Os anos se passaram, ele nunca fez uma decisão junto comigo, nunca confessou o nome de Cristo comigo. Ano depois, estava em outro lugar, estava entregando folheto, era dia de finados, estava de frente a um cemitério lá em Fortaleza, entregando folhetos, e então eu vi de longe alguém gritar o meu nome, Sibério. Eu olhei assim para o cemitério, fiquei meio assim, será que é lá de dentro? Vocês ouviram aí o que eu ouvi, né? Não, alguém está te chamando. Aí eu olhei para trás, era esse cidadão, diferente, semblante diferente. Ele se aproximou de mim e disse, eu posso te dar um abraço? Eu disse, é claro. Quanto tempo a gente não se vê? Eu abracei ele. E ele disse, olha meu irmão, eu queria te contar uma notícia. Diga. Lembra quando você pregava o evangelho para mim? Sempre que você falava aquilo, eu guardava no coração. Eu ficava meditando o dia todo sobre aquilo que você falou. Mas tinha muitas coisas que me amarravam, me prendiam. Por esse motivo, eu não havia feito a minha confissão de fé. Mas Deus tocou no meu coração, me levou a uma igreja, e lá eu confessei o nome de Cristo. E já fazem mais de 5 anos que eu sirvo ao Senhor. Mas uma coisa que Deus nunca tirou da minha cabeça, foi um dia poder te encontrar e te agradecer pelas palavras que você me falou. Se hoje eu sou salvo no Senhor Jesus, foi porque você me mostrou o verdadeiro amor. Eu conheci o amor de Jesus por suas palavras. E hoje eu estou aqui para te agradecer. Isso nos emociona, irmãos, porque sabemos o valor de uma vida, como é precioso. O nosso Deus deu a vida do seu único filho em nosso favor. E nós devemos valorizar a vida. E cada vez que nós pregamos, anunciamos, proclamamos o amor de Deus, nós estamos dando a oportunidade de alguém conhecer esta vida e talvez, se confessar o nome de Cristo, poder viver esta vida nova. Então isso é um privilégio que nós devemos nos alegrar em poder transmitir, e devemos nos alegrar em poder ensinar outras pessoas a fazer o mesmo. Então a alegria que eu sinto todas as vezes que eu prego o Evangelho é a alegria que eu senti no dia que eu entreguei a minha vida a Jesus. É a mesma alegria cada vez que alguém toma a decisão ao lado de Cristo, entregando sua vida a Jesus. A Bíblia diz que é uma grande festa no céu, mas eu me alegro na mesma intensidade. Há uma festa no meu coração, há uma alegria no meu coração, porque mais um pecador se arrepende, por mais uma alma que está sendo resgatada e salva. Louvado seja o nome do Senhor.
Então o discípulo prioriza o amor quando ele testemunha a sua fé. Ele declara o quanto ama o seu Senhor. E por fim, o discípulo prioriza o amor a Deus quando mantém a sua pureza. Meus amados, nós testemunhamos da nossa fé não apenas através de palavras. As palavras são importantes. Se não houver a pregação, não há quem se arrependa. Mas também testemunhamos da nossa fé através dos nossos atos, através da nossa índole, do nosso caráter. O cristão, ele deve buscar ter o caráter de Cristo, agir como Cristo, viver como Cristo, para que as pessoas possam ver Cristo em nós. Isso é que é ser cristão, é ser um exemplo para a sociedade, para aqueles que estão ao nosso redor. E manter a pureza é uma das características de alguém que foi resgatado, que foi salvo. É alguém que reconhece que não pertence mais a este mundo. Então os seus prazeres, os seus desejos não são mais deste mundo. O meu desejo, a minha alegria deve ser satisfazer a vontade do meu Pai que está no céu. E o meu Pai que está no céu retribuirá esta alegria, derramando bênçãos e graça sobre a minha vida. 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Torna-te padrão, exemplo, molde. Nós somos um molde para este mundo. O mundo deve olhar para nós e desejar ser igual a nós. Lembra que Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Este mesmo Paulo que disse isso, está falando agora para Timóteo. Timóteo, você também é um discípulo de Cristo. Você deve tornar-se um padrão de excelência, um padrão que deve ser copiado. E em que áreas da sua vida você deve se tornar esse padrão? Deve se tornar padrão nas suas palavras. Fale sempre a verdade. Esteja sempre disposto a proclamar o Evangelho. Seja padrão no procedimento. Seja uma pessoa sincera. Seja uma pessoa honesta. Seja uma pessoa que cumpre o que diz. Não adianta você ter palavras bonitas diante de um púlpito, enquanto lá fora na sua vida você nega tudo aquilo que você está falando aqui. Você precisa proceder de acordo com as suas palavras. É assim que deve ser. Deve também ser um padrão no amor, amando todas as pessoas, amando os perdidos, desejando a salvação deles. Você deve ser padrão na fé, não desistindo de lutar, sendo constante, fazendo o trabalho de um evangelista, sendo um homem de fé, confiando nas provisões divinas. E este exemplo certamente será para todos. E em seguida ele diz: seja padrão de pureza. A palavra pureza, irmãos, traz a ideia de santidade. E quando falamos de santidade, eu lembro de um amigo que era pedreiro. Ele não está mais entre nós, o Senhor já o levou. Mas quando ele ia fazer um serviço, e ele queria dizer que ia caprichar no serviço, ele dizia: olha, não se preocupe, o seu serviço aqui vai ficar igual unha de santo. Eu não sei quantos de vocês já repararam numa imagem de escultura, que tem lá uma unha bem pintadinha, uma cor, um detalhe tão... Rapaz, como é que alguém tem esse detalhe de pintar a unha de um santo, né?
ele dizia que o serviço dele ia ficar igual unha de santo, bem pintadinha, bem arrumadinha. Então, trazendo para a nossa vida, né, a ideia aqui de pureza, a ideia de santidade, que nós precisamos ser separados do mundo, porque a palavra santo significa exclusividade, separação. Alguém santo é alguém que foi separado para o uso exclusivo de Deus. Isso quer dizer que, estando puro, ou sendo puro, eu não sou mais envolvido com este mundo, eu não tenho mais interação com este mundo, eu não dependo mais deste mundo para ser feliz, eu não necessito mais deste mundo para satisfazer a minha vontade, a minha alegria está em fazer a vontade do Senhor. Então a minha santidade está em cumprir a vontade de Deus, estando separado do mundo, puro e não mais envolto às práticas deste mundo. Por isso que a Bíblia diz: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que fazia tal coisa, não faça mais. Antes, dedique-se ao Senhor, faça o que agrada ao nosso Deus, e Deus certamente satisfará do seu esforço e da sua dedicação. Isso, irmãos, é priorizar o amor, é manter-se puro, manter-se santo, manter-se limpo das contaminações desse mundo. O diabo, nosso inimigo, ele só quer uma brecha, é uma brechinha só, não é coisa muita não, e às vezes a gente fica dando brechas desse tamanho para o diabo, brincando de ser crente, é um pé na igreja, um pé no mundo, né? O crente Raimundo. Olha, cuidado com essa brincadeira, não brinque de ser crente, porque o diabo, ele não brinca de ser diabo não, ele é diabo o tempo todo, e quando ele tem a oportunidade, ele vai te tragar. Então é necessário que você esteja sempre atento, disposto, sempre purificado, sempre fechando toda e qualquer brecha, para que o inimigo não venha tomar para si. Veja o que diz Tiago 1:27. Tiago 1:27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar órfãos e viúva nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, meu irmão, se você tem dificuldade de entender essas palavras, eu não sei como colocá-las dentro da sua cabeça, mas elas precisam entrar. Você precisa entender que contaminação só basta uma gota. Se eu pegar, por exemplo, um copo com água, como esse, só basta eu colocar uma gota de veneno aqui dentro, você não vai mais beber, não é verdade? E por que é que eu, como crente, que devo ser limpo e puro como esta água, eu fico pingando gotas do mundo dentro da minha vida? Ah, é só um trago, é só um gole, é só uma festinha. Para que isso? Eu estou contaminando a minha vida com o mundo, sendo que eu preciso evitar o mundo, porque do mundo já fui tirado. Eu não devo mais me contaminar com o mundo, pelo contrário, como diz aí o texto de Tiago 1:27, a si mesmo, você, guarde-se incontaminado, sem nenhuma gota sequer do mundo. Não mais ame o mundo, pelo contrário, ame a Deus. E aí, certamente, essa contaminação não vai afetar a sua vida, você não será contaminado, porque o amor de Deus, que está cheio em seu coração, não terá espaço para nenhuma gota mais deste mundo, porque ele não te pertence mais. Concluindo então, o amor priorizado que o discípulo dedica a seu Senhor o enaltece, elevando a sua vida ao patamar de um discípulo fiel. A ele é garantido eterna glória, ao lado do Pai Celeste,
e a alegria da satisfação divina. Mateus 25, 23, disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, esse texto ele é muito profundo no aspecto de que Deus está prometendo um reino, no qual nós iremos habitar e iremos reinar juntamente com Ele. Se nós não aprendermos a cuidar da nossa vida hoje aqui na terra, como é que nós vamos reinar com Cristo e cuidar da vida de milhares de pessoas? Como é que a gente vai reinar se a gente não soube reinar nem na nossa vida, cuidar da nossa vida, ter o controle, o governo sobre nossas vidas? Então eu preciso primeiro aprender a governar a minha vida, tendo prioridades, dando a Deus essas prioridades, obedecendo ao Senhor, para que então no futuro, quando eu entrar no reino dos céus, irei reinar juntamente com Cristo, estarei eu já aperfeiçoado, preparado para reinar com o Senhor. Então estamos em um processo de aperfeiçoamento. Não somos perfeitos, perfeito só há um que é Deus, mas nós buscamos essa perfeição em Deus. E como é que alcançamos essa perfeição? É na prática da fé, é na obediência, é priorizando o amor a Deus. E quando eu amo a Deus acima de tudo, eu faço sempre a vontade de Deus na minha vida. E assim buscarei essa vontade todos os dias, para que um dia eu possa ouvir do Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, agora entra na alegria, no gozo do teu Senhor. Está aí o reino, onde nós iremos reinar por 1000 anos. E certamente o Senhor estará conosco, e seremos com Ele, e reinaremos por todo o tempo que for necessário.